Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que movimentam o mercado financeiro no dia de hoje, com um olhar aí para âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado e por mais um dia ter a sua companhia. Sextamos dia 29 de outubro de 2021, fechamento aí de mais um mês. Obviamente, aí muita expectativa ainda para o dia de hoje, para o fechamento de hoje, mas obviamente aí muitos investidores e especialistas já começam também a planejar e ter um olhar diferente aí para o mês de novembro. Olhando aí para aquilo que aconteceu no dia de ontem, né? Tivemos novamente aí o índice Ibovespa aí em um dia de quedas, né? Principalmente aí ainda em reflexo da reunião do Copom. Lembrando, nós tivemos na quarta-feira, após o fechamento de mercado, o Copom anunciando o aumento de 1,5 pontos percentuais de elevação na taxa básica de juros, a Selic, e com isso aí automaticamente tivemos também uma pressão maior sobre os mercados, óbvio, com uma possibilidade de renda fixa trazendo uma rentabilidade maior, diferente do que nós tivemos aí nos últimos anos, né, com a Selic, inclusive, no ano passado, aí, alcançando a mínima histórica de 2% ao ano. Agora temos uma projeção diferente e muitos investidores com essa nova projeção e principalmente com a oscilação da renda variável acabam migrando seus recursos também para a bolsa. Com isso e com principalmente aí, aspectos políticos e fiscais que impactaram também no dia de ontem, voltamos a uma mínima desde fevereiro de 2020, né? Então realmente aí uma entrega bem aquém do que se imaginava aí para o ano de 2021. Apesar aí dessa alta um pouco maior e da perspectiva de inflação, né, por conta da crise hídrica também, dólar, combustíveis, esses foram alguns dos aspectos que pressionaram o mercado, mas o ponto aí focal no dia de ontem foi o risco fiscal novamente e o orçamento de 2022. Pensando aí na perspectiva de orçamento 2022, o governo depende basicamente aí da aprovação da PEC dos precatórios, porque caso ela não seja aprovada, falta dinheiro. O próprio presidente Jair Bolsonaro já afirmou aí durante a semana que não tem recurso para pagar os precatórios aí no próximo ano e também não sobra recurso aí na manobra que foi feita em relação ao teto de gastos, né, para ampliar aí o Auxílio Brasil, né, que é o novo Bolsa Família, que a partir de novembro já começa aí com um reajuste de 20% e a perspectiva aí é de chegar a um valor mínimo de R$ 400 aí, no próximo ano para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Entre outros aspectos, aí, isso acaba pesando bastante aí durante todo o dia e com a incerteza em relação a essa votação da PEC aí no dia de ontem, nós tivemos aí o mercado ficando um pouco mais receoso e o Ibovespa então começando a cair do meio para o fim do pregão e fechando em queda novamente no dia de ontem. Por fim, nós tivemos aí no aftermarket, depois já de fechamento em cenário negativo, o presidente Jair Bolsonaro em entrevista falando novamente aí sobre a perspectiva de mexer aí na questão do preço dos combustíveis, né? Diretamente na Petrobras, a forma como a Petrobras faz esse cálculo, que hoje ela usa o pareamento aí de moeda, né? Olhando aí para aquilo que acontece no exterior. Isso acabou fazendo com que os ADRs, né, que são as ações de empresas brasileiras negociadas lá no exterior, então eles caíssem no aftermarket mais de 4%, trazendo uma perspectiva aí que pode impactar também no mercado no dia de hoje. Outro ponto aí também do presidente Jair Bolsonaro nessa fala que acabou afetando o mercado ontem foi a prerrogativa de que, caso não seja aprovada aí a PEC dos precatórios, o auxílio emergencial ele deve ser prorrogado. Então isso tudo impactou bastante o mercado brasileiro no dia de ontem. Já com olhar para o exterior, ontem nós tivemos aí uma certa decepção em relação ao PIB dos Estados Unidos, que cresceu no terceiro trimestre aí menos do que era a expectativa.
e obviamente aí acabou freando um pouquinho a economia norte-americana, que vinha em um momento muito bom aí, as bolsas norte-americanas principalmente, com a divulgação de balanços, né, que estava vindo aí com um cenário fundamentalista bem positivo aí para a maioria das empresas listadas nas bolsas norte-americanas que estavam divulgando seus balanços. Obviamente ainda existe um movimento de realização no exterior, principalmente aí alguns investidores aí que tiveram lucro nesse momento acabam aproveitando o cenário e realizando seus lucros. Isso mexe também com as bolsas no exterior, que estavam em recorde até pouco tempo atrás, até poucos dias atrás. Na Europa, e o Banco Central Europeu manteve aí a política monetária e a perspectiva de juros, né, mantendo aí os juros como estavam. Isso também trouxe aí alta para as bolsas de forma geral e bastante movimentação em torno desse aspecto que falamos um pouquinho mais no dia de hoje. Vamos falar um pouquinho e olhar para números de forma geral, isso facilita aí o nosso bate-papo. Nós temos aí o índice Bovespa fechando ontem então a 105.705 pontos, abaixo dos 106.000 que havíamos já fechado essa semana. Foi uma queda aí de 0,62%. O dólar também subiu forte, 1,27% a R$ 5,62, fechamento de ontem. E olhando para as bolsas norte-americanas aí, ainda aproveitando o bom momento aí da divulgação de balanços, Nasdaq aí subindo 1,39 a 15.448 pontos, S&P 500 subindo 0,98 a 4.596 pontos e Dow Jones subindo 0,68 a 35.730 pontos. Olhando aí para o fechamento na Europa e também para a cotação do euro, nós tivemos o euro também subindo 1,64% e voltando aí a uma cotação de R$ 6,54. Já nas bolsas tivemos a Alemanha aí tendo um descolamento também aí e uma lateralização negativa com queda de 0,06% a 15.696 pontos. Na França o CAC subiu 0,75% a 6.804 pontos e no Reino Unido a queda foi também de 0,05%, uma lateralização negativa a 7.249 pontos. Na Ásia aí fechamento de ontem ainda, a China fechou com queda de 1,03% a 14.244 pontos e o Japão aí queda de 0,96% a 28.820 pontos. Na Ásia, aí, alguns pontos que preocupavam bastante e continuam no radar de investidores, acaba sendo aí o atrito político novamente entre China e Estados Unidos, né? E no Japão aí, a proximidade das eleições aí que acontecem aí no final de semana. E isso também acaba preocupando e gerando certa instabilidade nos mercados de forma geral. Cenário de cripto, aí nós tivemos aí os criptoativos, as criptomoedas subindo novamente no dia de ontem, o Bitcoin aí com alta de 3,42% e o Ethereum subindo 6,04%, com cada vez mais popularização e principalmente muitos ativos e muitas casas aí também criando fundos, ETFs, como nós tivemos aí de cripto nos Estados Unidos, de Bitcoin. Isso acaba fazendo com que os ativos aí se tornem mais populares e ganhem nesse momento, obviamente, maior notoriedade e alta, apesar da volatilidade do mercado. Petróleo futuro, que havia caído aí no dia anterior, como nós havíamos trazido aqui já em outros momentos, né? E também estava em uma perspectiva de queda no dia de ontem, ele voltou à estabilidade e teve nova alta, onde o Brent então fechou aí a negociação a 83 dólares e 90 cents o barril, e o WTI fechou a 83 dólares e 6 cents o barril, sendo negociado aí com essa perspectiva aí para fechamento aí em dezembro de 2021. Olhando também para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, que mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, nós tivemos aí uma queda de 2,65%, onde ele fechou em 16,53 pontos. Lembrando, essa pontuação quanto menor, melhor para essa questão de volatilidade, de risco no mercado de renda variável, e é muito utilizada aí para momentos de entrada
em diversos ativos aí por investidores. Metais futuro, tivemos aí o ouro sendo negociado ontem a 1.797 dólares e 90 cents no fechamento. Fechamento de alumínio futuro também foi 2.749 dólares a tonelada, e o ferro refinado caindo um pouco aí com a perspectiva aí para o fechamento agora outubro a 121 dólares e 94 cents a tonelada. Toda essa pressão também sobre o minério de ferro aí que aconteceu nos últimos meses, ele tem se mantido aí próximo dessa casa aí de 120 dólares a negociação futura. Aguardamos também movimentos, principalmente na China, né, com algumas situações voltadas à crise energética, que podem também impactar esse cenário aí nas próximas semanas. Olhando aí para fechamento de mercado no dia de ontem, as ações que compõem o índice Bovespa, as principais altas e baixas ontem ficaram por conta de Ambev, a principal alta do dia de ontem, subindo 9,72% a R$ 16,70. Ambev aí que obviamente vinha caindo juntamente com outras ações aí do cenário brasileiro pelo momento econômico, mas com a divulgação de balanço de resultados aí do terceiro trimestre no dia de ontem, ela subiu forte então e fechou nessa cotação. BRFS3, Brasil Foods, também subiu 6,93% a R$ 22,83. E aí temos Klabin 11, KLBN 11, que subiu 1,85% a R$ 23,71. Multiplan aí que subiu 1,77% a R$ 18,41. SUSB3, Suzano Brasil, também subindo 1,10% a R$ 48,91. Tanto Suzano quanto Klabin aí num movimento aí do setor que tem reaquecido, né? E Suzano, inclusive, aí vamos falar um pouquinho mais no dia de hoje, mas com resultado bem positivo aí divulgado, isso acaba automaticamente fazendo com que haja essa alta aí no dia de ontem, mesmo em meio aí a um resultado negativo do Ibovespa. As principais quedas aí ficaram por conta de Amer 3, né, que é o ticker aí de lojas americanas, juntamente aí com o B2W, né, que compõe as lojas, hoje é o novo ticker, caiu 8,60% as ações da varejista no dia de ontem a R$ 30,08. Lame 4, né, que é a holding agora que cuida de lojas americanas, caiu também 7,41% a R$ 4,87. E olhando aí para esse movimento aí mais especulativo, com oscilação em relação ao preço do petróleo, Prio 3, que é PetroRio, também caiu forte, 7,26% a R$ 23,51. Siri 3, que é Cirela, caindo também 5,26% a R$ 14,40. E Ecor 3, Eco Rodovias, que caiu 4,73% ontem, fechando o pregão a R$ 8,26. Esse foi o fechamento das principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem. Olhando para indicadores, aquilo que nós podemos ficar de olho no dia de hoje, nós temos aí balanço orçamentário, né? Se nós temos aí um superávit ou um déficit em relação ao orçamento brasileiro. Importante ficar de olho, apesar de não ser um indicador tão importante, mas vale a pena ficar de olho nesse indicador hoje, sexta-feira. Já no exterior, alguns indicadores aí que devem impactar também o mercado. Ontem tivemos aí divulgação de alguns PIBs, né? Principalmente falamos aí do PIB dos Estados Unidos, mas hoje também nós temos aí divulgação do PIB na França, o PIB na Alemanha, que já foi divulgado e veio abaixo da expectativa, PIB da zona do euro também, que deve ser divulgado aí no dia de hoje, e também temos a questão de inflação, índice de preços ao consumidor na França e também na zona do euro. São indicadores importantes aí que devemos ficar de olho no dia de hoje, principalmente aí com toda essa movimentação aí que nós temos na Europa, inclusive aí com a reunião do Banco Central Europeu que aconteceu nessa semana e a divulgação da política monetária, olhando aí para os próximos passos da economia como um todo, com todo o receio que existe em relação à inflação também e crescimento econômico na Europa.
Também temos a divulgação do PCI, né, o PCI lá nos Estados Unidos, que é um dos indicadores de inflação que é utilizado, assim como no Brasil nós temos dois indicadores, né, como é o caso do IPCA, que é a inflação oficial, e o IGPM, que é a inflação mais voltada ali para o atacado. Lá nos Estados Unidos nós temos o CPI, que é muito semelhante ao nosso IPCA, e também nós temos o PCI, né, que também é divulgado então no dia de hoje e também tem essas métricas olhando para a inflação. Não é o indicador oficial, mas tem um peso muito grande também olhando aí para a questão de retirada de estímulos e próximos passos da economia norte-americana. E hoje também temos divulgação do PMI Chicago, também olhando aí para essa retomada e se realmente o setor privado aí tem uma perspectiva aí de crescimento, estagnação ou até mesmo uma queda nos próximos meses. Olhando um pouquinho para aquilo que pode impactar o cenário no dia de hoje, o mercado financeiro como um todo, primeiro passo, olhamos sempre para a política. O deputado Ricardo Barros, né, que ele é o líder do governo aí na Câmara, ele reforçou a fala aí do presidente Jair Bolsonaro na entrevista ontem no final do dia, trazendo a informação de que realmente se a PEC dos precatórios não for aprovada aí na próxima semana, a PEC aí deve ser votada na quarta-feira, logo após o feriado, né? Então devemos ter aí no dia 4 a votação da PEC dos precatórios de forma presencial, já que os trabalhos retornaram. Então a base do governo aí, e o próprio presidente da Câmara também atuando aí para que os parlamentares estejam em Brasília aí no dia 4 para essa votação, pois caso não seja aprovado na próxima semana, provavelmente devemos ter a prorrogação do auxílio emergencial, lembrando que aí o auxílio emergencial acaba utilizando, se ele for prorrogado, ele pega recursos aí de fora do orçamento, né? Então assim, ele estoura ainda mais o orçamento sem estourar o teto, digamos assim. E aí existiria essa possibilidade, caso não aconteça essa aprovação na próxima semana. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos aí de agora até a próxima semana. O Senado criou aí uma comissão para debater a crise hídrica e as possibilidades em relação à energia aqui no Brasil. Lembrando, né, nós vivemos um momento bem delicado com reservatórios aí nas suas mínimas, né? Risco, obviamente, de apagão e racionamento, pois essa crise hídrica continua. Já falamos aqui diversas vezes sobre a discussão entre a relação do Ministério de Minas e Energia e o presidente Jair Bolsonaro, que cada um tem uma opinião, já relatada aqui por nós também no nosso Morning Call, onde o presidente Jair Bolsonaro quer que a partir do mês que vem retorne a bandeira normal, e o Ministério de Minas e Energia diz que mesmo com a bandeira de escassez que está sendo cobrada hoje, e obviamente impacta aí o bolso do cidadão brasileiro, não há como pagar os custos adicionais aí para a geração de energia que está sendo o gasto aí nesse momento. Com isso, o Senado aí então criou essa comissão para debater tudo isso que acontece e as possibilidades aí não somente para esse momento, mas também para investimentos nos próximos anos e evitarmos esse cenário novamente. O Supremo Tribunal Federal, o STF, vai analisar aí se a CPI, né, se as comissões podem investigar o presidente da República. Essa situação surgiu aí após um argumento aí da Advocacia Geral da União questionar aí o pedido que a CPI da Covid fez, inclusive, aí, sobre o banimento do presidente Jair Bolsonaro das redes sociais por conta de fake news. E aí volta aquela questão aí que falamos aí diversas vezes, quando ele afirmou aí que as pessoas que tomaram as 2 doses de vacina têm contraído o vírus da AIDS, né, a doença, a síndrome imunodeficitária, né, que é problema no sistema imunológico, e isso automaticamente aí gera uma preocupação e teremos, obviamente, desdobramentos nesse sentido. E lembramos sempre aí do atrito, né, que já ocorreu em outros momentos, agora ele está mais amenizado, mas pode voltar à tona e atrito entre os poderes, né, legislativo e executivo, legislativo e judiciário, ou principalmente, que é o grande problema aí que nós tivemos já diversas vezes, o atrito entre o STF, judiciário, e o presidente Jair Bolsonaro, o executivo, e isso obviamente aí pode trazer desdobramentos ainda maiores aí para o mercado como um todo.
Procuradoria-Geral da República ela começa a apurar as acusações aí contra o presidente Jair Bolsonaro e outros 11 indiciados lá na CPI da Covid, né? Lembrando, já falávamos sobre isso aqui agora, então a PGR começa os primeiros passos aí para apurar se aquelas acusações ali são verdadeiras e, obviamente, a PGR pode dar continuidade aí nessas investigações e indiciamento, inclusive aí abrir alguns processos ou encaminhar aí para julgamento aí, caso entenda que realmente aí os 11 acusados ou outros aí, e juntamente o presidente Jair Bolsonaro, tenham realmente alguma culpa, conforme foi apontado aí pela CPI da Covid. Além do presidente Jair Bolsonaro, que no dia de ontem falou aí sobre a política de preços da Petrobras e mexeu com o mercado, também tivemos o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, voltando a falar sobre essa questão de política de preços da Petrobras e a necessidade de uma mudança. Lembrando, isso obviamente traz impacto para o mercado financeiro brasileiro, mas um olhar negativo do exterior com uma mudança aí nas práticas, na política de preços da Petrobras, que utiliza hoje aí a paridade monetária com relação ao dólar. Lembrando, isso é uma discussão aí que gera bastante polêmica, mas vale a pena aí ficar de olho nos desdobramentos aí desses casos. Olhando um pouquinho para cenário econômico agora, visto que já passamos um pouco aí da questão política, olhando aí para a economia como um todo, o cenário aí obviamente é preocupante para investidores de forma geral e especialistas de investimento, visto que aí existe um temor muito grande em relação à inflação, que já acumula aí mais de 10% aí nos últimos 12 meses. Tivemos essa semana também a divulgação aí de um IPCA 15, né? Acima da expectativa e realmente podendo pressionar ainda mais aí os próximos meses. Tivemos aí a mudança na política de taxa de juros do Banco Central, subindo e trazendo uma perspectiva aí de taxas ainda maiores, com o cenário e o mercado já olhando aí para 2 dígitos de taxa de juros novamente no próximo ano. Isso, obviamente, aí aumenta o preço aí de empréstimos, reduz a questão aí da retomada econômica e o crescimento do PIB, e também aí combate um pouco essa alta da inflação, mas realmente é uma conta que é difícil de fechar e realmente são passos aí difíceis para se tomar em relação à economia. Mas além disso tudo, a preocupação aí que surge justamente aí com o aftermarket no dia de ontem, né? As falas aí do presidente Jair Bolsonaro em relação à Petrobras. Tudo isso aí deve trazer alguns desdobramentos no dia de hoje, juntamente com tudo aquilo aí que já está no pacote aí desde o início do ano, desde as últimas reuniões, e é algo aí frequente que nós falamos e ficamos de olho todos os dias. Também outro aspecto econômico aí que acaba impactando é essa possível prorrogação do auxílio emergencial e a PEC dos precatórios, né, que acaba deixando aí os investidores mais preocupados aí com o risco fiscal brasileiro. Lembrando, se o governo já disse que não tem condições de pagar os precatórios, ou seja, não tem condições de pagar as contas, se não houver aí essa flexibilização, essa aprovação da PEC dos precatórios, teremos aí um problema bem grande para o orçamento 2022, aumentando talvez o déficit do Brasil como um todo, da dívida pública, e isso acaba trazendo um risco fiscal maior. Lembrando que um risco fiscal exige um prêmio maior para que os investidores queiram aplicar no Brasil, e isso aí reflete automaticamente em taxa de juros mais caras e todos os problemas aí que nós já falamos aí em relação a esse aumento de taxa de juros. Outro ponto importante para ficar de olho, né? Ontem, como falamos, tivemos aí a definição da política monetária lá no Banco Central Europeu, mantendo a perspectiva de taxa de juros estável, pelo menos aí durante esse período. Imagina-se, e há uma especulação de um aumento de 0,1 pontos percentuais aí, 0,1% aí na taxa, né, até setembro do ano que vem, mas a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela tenta esfriar todas essas especulações em relação à taxa de juros na Europa. Lembrando, é uma fala da própria presidente Christine Lagarde, eles querem rever a questão de estímulos econômicos, mas obviamente aí sem deixar aí a economia esfriar, principalmente naqueles países onde o momento econômico não é tão favorável. E aí temos diversos problemas, como já falamos, né?
PIB em alguns países vindo abaixo da expectativa, inflação muito alta, e a inflação principalmente foi a pauta aí da reunião do Banco Central Europeu. Obviamente aí não atinge todos os países, mas é uma preocupação muito grande, e lembrando aí que para conter a inflação, que até o momento a presidente Christine Lagarde e diversos outros membros do Banco Central Europeu dizem que é transitória e no próximo ano 2022 deve voltar à normalidade. Caso isso não aconteça, obviamente aí é necessário aí esse aumento de taxa de juros para conter a inflação, e aí voltamos a ter desdobramentos nesse sentido. Vale a pena então ficar de olho em todos esses indicadores e nessa movimentação da política monetária do Banco Central Europeu. Lideranças aí confirmaram aí no dia de hoje, né, que a princípio está confirmada aí a paralisação, a greve dos caminhoneiros aí para segunda-feira, dia 1º de novembro, aonde os caminhoneiros aí eles têm exigências aí, né, caso não sejam cumpridas essas exigências pelo presidente, pelo Planalto, em relação ao preço dos combustíveis, né, que subiu muito, e aí a categoria tem cobrado bastante essa questão. Também temos aí a exigência de um pagamento de frete mínimo para a categoria. Também essas situações já foram pauta em outros momentos e na greve dos caminhoneiros que tivemos também lá em 2018. E também uma outra pauta que eles exigem é a aposentadoria, a volta da aposentadoria especial para a categoria com 25 anos de contribuição. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos, aguardamos esse desdobramento e essa conversa aí do Planalto juntamente com as lideranças dos caminhoneiros, se não podemos aí na segunda-feira ter uma paralisação, e aí obviamente surge também toda aquela dúvida referente aí à última paralisação que realmente parou o país e tivemos muitos problemas nesse sentido. Continuando e olhando um pouquinho aqui para a área corporativa e o que pode movimentar o mercado no dia de hoje, os mercados aí de energia eólica e energia solar têm ampliado, né, os investimentos nesse sentido, além da crescente aí nos últimos anos, aí já boa parte aí da matriz, quase 11% de crescimento aí nessas matrizes energéticas, mas principalmente investimentos programados aí para os próximos anos podem fazer uma grande diferença, inclusive aí na questão e no problema da crise hídrica que nós estamos vivendo nesse momento. Então, esse é um mercado aí que pode movimentar bastante aí o mercado financeiro como um todo. O e-commerce, como nós já falamos diversas vezes aqui, né, que principalmente as varejistas aí têm buscado algumas soluções para se manterem competitivas, ainda mais em um cenário de pandemia, com muitas vezes lojas fechadas, consumidores não querendo ir até as lojas e comprando muito aí no digital, mas time is money, tempo é dinheiro, né? E um estudo aí comprova aí que o frete mais caro ou principalmente a demora na entrega fazem com que os consumidores desistam das compras. Então esse desafio muito grande, principalmente em um momento de fretes mais altos por conta dos combustíveis, o e-commerce aí tem às vezes apelado aí para motos e até mesmo bicicletas para fazer entregas e entregas rápidas nos grandes centros em até 1 hora, como já vimos aqui diversas empresas atuando nesse sentido e tentando, obviamente, aí, reduzir essas perdas e aumentar a competitividade. Isso, obviamente, aí mexe com o e-commerce geral, mexe com as varejistas e podemos ter desdobramentos nesse sentido. A CCR e a Eco Rodovias, né, empresas listadas inclusive na Bolsa Brasileira, disputam aí o leilão aí de concessão da BR-101 e da BR-116, né, as duas principais rodovias aí com escoamento aí de produção no país, né, boa parte do PIB roda por essas rodovias, então também podemos ter movimentação no mercado nesse sentido por conta aí dessa disputa do leilão aí da concessão das duas principais rodovias do país, que cortam o país inteiro. A Suzano, e falávamos sobre isso lá, inclusive aí nas altas e baixas, né, do Ibovespa no dia de ontem. Ontem aí ela divulgou resultados, superando inclusive as expectativas aí para o terceiro trimestre e anunciou também a construção de uma nova fábrica, apesar aí de já falarmos algumas vezes que a questão de papel e celulose, embalagens, aí teve um aumento de preço e de custo de matéria-prima
bem elevado, mas a companhia conseguindo aí reduzir a sua alavancagem financeira e agora anunciando então essa terceira fábrica aqui no país, e isso aí também pode movimentar bastante aí o mercado como um todo. A companhia Vale aprova aí a recompra de ações, né? Pode chegar até 4,1% aí das ações da companhia serem recompradas. Isso também aí o momento aí após forte valorização das ações da companhia aí durante o ano, com o aumento do preço do minério de ferro, que nós chegamos aí a ter a ação aí acima dos R$ 110 durante muito tempo, próximo dos 120 inclusive. Nesse momento aí, com essa redução, a companhia aproveita aí para fazer recompra de ações e obviamente aí ter um controle maior na sua tesouraria nesse momento. Isso também pode impactar o mercado com obviamente elevação no preço das ações. E hoje nós temos aí divulgação de balanços do terceiro trimestre de Irani Papel e Celulose e Usiminas, né? São apenas duas empresas que divulgam as suas informações hoje, mas vale a pena ficar de olho. E lembrando que nós teremos aí durante bastante tempo, né? Agora as próximas semanas marcadas aí principalmente pela divulgação de balanços do terceiro trimestre de empresas listadas na Bolsa Brasileira. 6h21 da manhã, vamos olhar já para abertura e fechamento de mercado. Na Ásia, as bolsas já encontram-se fechadas e a China, aí, que vinha de quedas consecutivas por conta aí dos receios de investidores e também do atrito em relação ao governo norte-americano, voltou a crescer. Tivemos uma alta de 1,45% no fechamento de hoje e a bolsa fechou a 14.451 pontos. Já olhando ainda na Ásia, mas para a bolsa Nikkei no Japão, que também veio sofrendo aí nos últimos dias, inclusive aí com a perspectiva e com os receios políticos em torno aí da eleição que acontece no Japão, mas voltou a recuperar aí uma parte das perdas. Bolsa Nikkei aí subiu hoje 0,25%, retornando aos 28.892 pontos. Não recuperou toda a queda da semana, mas já recupera boa parte aí dos prejuízos e também traz uma perspectiva renovada, talvez aí para a próxima semana, com as eleições definidas no país. Olhando aí para o restante dos mercados, uma certa indefinição, com bastante oscilação aí nas principais bolsas globais, mas nesse momento a perspectiva é de queda, principalmente aí um resultado aí na Europa de ações de tecnologia que vieram abaixo da expectativa. Então temos aí esse movimento menor nas bolsas europeias, que estavam bem fortes aí com o resultado positivo das empresas listadas, e nesse momento aí o DAX na Alemanha cai 0,80, o CAC na França cai 0,35 e no Reino Unido aí a queda é de 0,23%. Além disso aí nós temos as divulgações de PIB, né, e inflação, que acaba pesando nesse cenário e acabam também deixando aí investidores desconfortáveis até que haja aí uma definição específica. Pré-market dos Estados Unidos, que também oscilou aí desde as primeiras horas do dia, mas nesse momento aí nós temos Dow Jones caindo 0,20, S&P 500 caindo 0,50, meio ponto percentual, e Nasdaq caindo 0,85%, perspectiva então de queda, mas lembrando, o mercado é soberano, existem muitos indicadores aí que podem pressionar e trazer uma mudança nesse sentido. Vale a pena então ficar de olho durante todo o dia sobre esses resultados. Índice Bovespa, a princípio, deve seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, apesar de descolamento nos últimos dias. Nós tivemos ainda ontem no aftermarket, como nós já falamos aí, um movimento negativo em relação às ações brasileiras e os ADRs negociados lá nos Estados Unidos. Então podemos ter essa pressão mantendo aí a bolsa brasileira em cenário de queda no dia de hoje, reforçando, o mercado é soberano e muita coisa pode acontecer até o fechamento do pregão. Obrigado pela sua companhia. Mais uma sexta-feira, mais uma semana aí se findando. Desejo aí um bom final de semana a todos, bons negócios no dia de hoje, um bom fechamento de mês, e segunda-feira, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui novamente para falar sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje e qual a perspectiva para a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.